Atos dos Apóstolos, capítulo 20, o verso é de número 7 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 7. Acharam? Vamos fazer a leitura para a glória de Deus. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente. Durante o longo discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre ele. O rapaz o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão, comeu, depois continuou falando até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Amém, queridos? Feche comigo seus olhos um minutinho, se você puder, que eu quero orar por você e por mim. Senhor, nós estamos reunidos na sua casa de oração. Eis aqui o seu povo que decidiu se reunir para ouvir a sua palavra. Que o teu Espírito possa tomar a liberdade nesse ambiente e sensibilizar o nosso coração e remover toda a obstrução dos nossos ouvidos, para que podemos ouvir a tua palavra e discernir o que o Senhor quer falar conosco. Senhor, nós pedimos ao Senhor perdão pelas nossas transgressões, porque nós inúmeras vezes negligenciamos a tua palavra. Pedimos que o Senhor nos perdoe e nos dá a direção, destino para aquilo que vamos ouvir nesse dia, porque sabemos que isso faz parte da sua agenda. O povo reuniu, como foi nos dias de Esdras, quando ele decidiu, propôs no coração a buscar conhecer a sua vontade e ensinar o teu povo a voltar a obedecer a tua palavra. Nós estamos reunidos aqui para obedecer a tua palavra, para aprender com o que o Senhor quer nos ensinar. Então não nos permita se distrair e perder a sua veracidade da sua palavra, para que podemos juntos absorver a tua palavra e praticá-la, para que a sua palavra se cumpra nas nossas vidas, para que podemos se tornar luz para esse mundo e sal para a vida daqueles que passarem por nós. Nós precisamos que o teu Espírito nos ministre essa noite. Por favor, Espírito Santo, o Senhor já está entre nós. Nós te damos toda a legalidade para que o Senhor possa ministrar o nosso coração. Então faça isso. Nós sairemos daqui comprometido que com iremos ouvir, e o nome de Jesus será glorificado. Amém. E graças a Deus. Pode tomar seu assento para a glória de Jesus. Quero hoje falar a respeito daquilo que aconteceu nos dias desse jovem chamado Eutico. Um jovem que, porventura, estava indo para a igreja, mas se distraiu, ficou desapercebido. E se hoje nós podemos colocar um tema nessa mensagem, é o perigo da distração. O perigo da distração. Precisamos nos atentar ao máximo que a gente puder quando a palavra de Deus está sendo pregada, porque foi Deus que decidiu se comunicar com a humanidade pela sua palavra. Ele deixou descrito a sua ordem, a sua instrução. Deus não tem prazer no seu povo se desviando, se perdendo, se ferindo, se machucando. Mas sabemos que ao longo dos anos,
a partir dos tempos passados. Muitos que estavam reunidos no nome do Senhor se perdeu pelas distrações. E hoje nós sabemos que esse jovem chamado Eutico, ele também se distraiu e quase perdeu a sua vida. A distração, ela é muito perigosa. Hoje, nos nossos dias, no nosso mundo virtual, tudo nos distrai, tudo nos atrai. Você passa a mão no celular, tem algo que chama a sua atenção, ali você para. E ali você se distrai, você fica ali 40, 50 minutos, só ali na frente do celular. Você deixa de estar na mesa com a sua família, talvez você deixe de jantar, porque o celular rouba a sua atenção e a comunhão da sua família. Muitas coisas que estão em nossa volta, eu estou falando de coisas que faz parte do nosso cotidiano. Você imagina aquilo que é mais profundo, que nos rouba, que ninguém percebe, nem você mesmo. E às vezes nós estamos tão distraídos que nem percebemos que estamos distraídos. Você sabe que a distração, ela é um perigo. Se você for atravessar a rua distraído, um farol talvez abriu, você não percebeu, você pode ser atropelado. Uma distração pode custar a sua vida. Precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida. E hoje nós estamos aqui diante da palavra de Deus, que vai nos instruir, nos habilitar a se atentar com aquilo que é real, que é aquilo que faz parte das nossas vidas. Diga para o seu irmão do seu lado assim, não se distraia. A distração é um perigo. Quero introduzir com vocês a mensagem. O apóstolo Paulo chega em Troade com uma missão dada pelo Senhor para pregar o evangelho. O apóstolo Paulo, ele recebe uma missão para passar por Troade, uma cidade onde ele foi empoderado para poder ministrar a palavra do Senhor, levar as boas notícias. Depois que a igreja foi implantada na cidade de Troade, Paulo passa um tempo ensinando e exortando os irmãos que ali estavam. E Paulo, por que ele faz essa pausa de ministrar os irmãos que ali estavam, que foi convencido pelo Espírito Santo através da palavra pregada? Porque sabemos que os irmãos que estavam ali, eles tinham sido impactados com a palavra que foi pregada. E eles decidiram renunciar. Alguns decidiram somente visitar o que estava acontecendo. Alguns decidiram entregar a vida. Mas algo estava acontecendo na cidade de Troade, que é o que é mais importante nós entender, que dentro desse contexto, Paulo estava ali com um objetivo. Paulo começa a pregar pela manhã com a intenção de partir ao anoitecer, trazendo realidades da sua missão que lhe foi confiada. Paulo tinha uma intenção de pregar pela manhã e ao anoitecer ele ir embora, seguir viagem. Mas houve um problema no caminho. A distração custou a vida, quase custou a vida de um jovem. E Paulo ele tem que interromper a missão por conta disso. Você sabia que a distração pode interromper processos na sua vida, que seria de edificação, de construção, de conhecimento, de conquista, porque se distraiu. A distração pode fazer você tomar decisões precipitadas e gerar grandes perdas e prejuízos na sua vida. E nós precisamos olhar para todo o contexto. Talvez você está pensando, prejuízos financeiros, isso aí em pouco tempo você se recompõe. E prejuízos familiares. E prejuízo na sua amizade, que pode romper uma amizade. Olhando para dentro do ponto de vista daquilo que Paulo estava vivendo. Essa reunião não tinha objetivo
de se tornar uma confraternização, mas de trazer uma conscientização dos perigos que a igreja poderia passar. Então tinha o Partir do Pão, mas a intenção não era confraternizar, era gerar na consciência da igreja o perigo que ela poderia passar por conta da distração. Você sabe que se você quiser chamar a atenção de alguém, mexe no estômago dela. Você chama a atenção dela. Tira comida da mão de alguém, você arruma um inimigo. Fala de transformação de metanoia, arrumou briga. Paulo ele estava fazendo os dois contextos em um texto só, mexendo com o estômago e trazendo luz no entendimento. Paulo era um homem muito inteligente. E nós precisamos entender que o Senhor, ele não perde tempo com ninguém. Aquela cidade precisava reconhecer que estava caída. E só tinha um meio para aquele povo reconhecer. Era por meio da palavra de Deus. A Bíblia nos aponta o erro e nos ensina o acerto. E nós precisamos nos conscientizar de forma muito pontual e clara. Paulo começa a pregar, orientando sobre os perigos das distrações, do comodismo, do mecanismo espiritual e do adormecimento. E Paulo começa a pregar a mensagem. Eu me imagino dentro daquele cenáculo, no terceiro andar do prédio, Paulo concentrado, pregando a palavra, removendo o comichão dos ouvidos, os embaraços da mente, trazendo clareza para o povo. Mas surge um imprevisto no caminho por causa da distração. Hoje olhamos para dentro de todo o contexto que vivemos. Quando nós olhamos que esse ponto que era crucial de trazer o povo para perto, porque exortação não é brigar com quem te ouve, é conscientizar a pessoa, trazer ela para perto, para instruir, para que ela não possa vacilar e cair no meio do caminho. Paulo era preciso. Paulo sabia que a qualquer momento a igreja poderia sofrer uma distração e romper com o que estava sendo pregado. Hoje não é diferente. O que é o mecanismo? É saber o que vai acontecer no culto e na igreja. Eu sei como vai ser o abrir do culto, eu sei como vai ser a palavra inicial, eu sei que alguém vai orar, eu sei como vai funcionar. O mecanismo é muito perigoso. Deus não fez robô, Deus fez pessoas que têm sentimentos, que pensam, que têm contato, que têm calor humano. Olhando para dentro do tempo que Paulo estava tentando trazer clareza no mecanismo espiritual, surge também a distração. O que era a distração, pastor? Qual que é o ponto que distraiu aquele jovem? A janela. A janela foi a distração. Ele estava dentro de uma realidade, mas queria viver uma fantasia. Talvez você está no culto, vivendo uma realidade pela palavra, mas criando uma fantasia do céu. Amados, o céu não é desenhado por mim, nem por você, nem pela nossa memória, nossa consciência. Precisamos entender que o céu é real. Diga para o seu irmão do seu lado, o céu é real. Olhamos para dentro desse contexto, dessa robotização evangélica, com esse mecanismo congregacional. E quando a gente olha para a nossa realidade, parece que não é diferente. Eu venho para a igreja,
nada acontece na minha vida. Eu entro da igreja de um modo e saio do mesmo jeito. Será que o problema está com a palavra ou com o coração que recebe ela? Talvez você deve pensar, acho que o problema é os dois. Olhamos para dentro do contexto que vivemos hoje no Brasil. O evangelho que é pregado, será que é o mesmo evangelho que foi pregado lá atrás? Será que ele mudou? Quando você abre a palavra de Deus, será que a palavra mudou? Quando nós olhamos para esse perigo, ele nos ronda todos os dias. Olha comigo o versículo de número 10. Olha aí. Paulo desceu, inclinou sobre ele, e o rapaz abraçou, dizendo: não fiquem alarmados, ele está vivo. Ele está vivo. Essa igreja não era uma igreja que estava sendo despertada de uma sonolência espiritual. Era uma igreja que já estava avivada, só que estava caminhando para um adormecimento espiritual. A igreja primitiva, ela tinha acabado de receber um avivamento, a descida do Espírito Santo, o advento maior que ocorreu na história do cristianismo, chamado Pentecoste. E nós vemos que essa igreja de Troade, ela nasce desse despertamento espiritual. Então ela não está adormecida, caminhando para um estado de despertamento. Ela está despertada, caminhando para um adormecimento. Por quê? Porque se distraiu. E nós precisamos tomar muito cuidado com a distração. Como que a igreja de Troade se distraiu com os milagres e sinais feitos pelos apóstolos? E eles acostumaram a participar do culto. Tem milagres, irmãos. Tem sinais, tem maravilhas. Que de vez de nos transformar, gera em nós distração. Nós vamos para ver um milagre, não para ser transformado. Quem vem para a igreja para ver milagre nunca vai ser transformado. A igreja, ela não é uma produtora de milagres. Ela é uma embaixada que apresenta um reino. Que tem um rei que governa. E que tem um povo que está sendo regado por essa palavra. Um milagre Deus vai fazer no tempo que Ele quer fazer. É Ele que faz. É Ele que age. Sabe aquela coisa que assim, vou pro culto hoje, quem sabe Deus não me arruma um marido lá. Sabe essas coisas feias que a gente vamos olhando e vendo acontecer? Sabe, eu vou pro culto hoje, vai que Deus tem um milagre para minha vida lá. Cara, nós vamos se reunir aqui para ser transformado pelo que nós estamos ouvindo. Não tem outro objetivo se não for transformação. Nós ser transformados de dentro para fora, deixar a pessoa ruim que somos e se tornar uma pessoa semelhante ao nosso Cristo. E isso só é possível pela palavra. Se você se distrair mediante a palavra que é pregada, você vai ver outros sendo transformados e você continua sendo a mesma pessoa. Você não muda, a sua mentalidade não muda. Seu coração continua o mesmo, dividido entre Cristo e o mundo. Isso é tão perigoso, amados. Isso é muito perigoso.
igreja de Troade se distraiu, perdeu a visão espiritual, se tornou insensível, dividida, falava das coisas espirituais, mas estava com a mente dividida entre Cristo e o mundo. Perdeu a visão, perdeu a sensibilidade, tinha acostumado a ir e vir para a igreja, não tinha mais a audição sensível para ouvir a Deus e a sua palavra. O coração tinha pedrificado porque já estava acostumado. Nós precisamos olhar para a nossa realidade atual e entender que a igreja de Troade deixou de seguir os exemplos da igreja primitiva, que perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Esse é um exemplo que a igreja precisa seguir. Perseverar na doutrina, na palavra, não é nos dogmas das autoridades. É na palavra, a doutrina é a palavra, é o ensinamento. A comunhão é isso, se reunir para adorar a Deus e fazer parte do corpo de Cristo. A oração é a essência da unidade da igreja. A oração coletiva. Atos 2, 42. Você vai ver o exemplo que a igreja decidiu adotar. É o exemplo que nós devemos adotar. Um estilo, é uma cultura. É um modelo. Nós passamos mais tempo nas redes sociais do que em comunhão com Deus. É verdade ou não é? É ou não é? Às vezes você fala assim, ó, eu não tive tempo nem para orar hoje. Teve tempo para tudo, mas não teve tempo para falar com o seu Senhor. Por que isso, amados? Porque nós estamos perdendo a direção. Com a igreja, ela tem um objetivo. É de realmente se tornar uma representatividade de um reino. Não há outro objetivo. Nós precisamos olhar para todo o contexto de vida e saber se é isso mesmo que estamos vivendo ou não. Quando nós olhamos para o ponto de vista desse jovem chamado Eutico, parece que tem uma semelhança comigo. Parece que tem uma semelhança comigo. Eutico não se decidiu ainda. Ele nunca havia recusado de ir à igreja, participar do culto, recebeu o convite de bom grado, mas estava com a mente dividida. E eu tenho uma coisa aqui que faz parte da realidade do convívio como igreja. O diabo não quer te tirar da igreja, ele quer te deixar distraído dentro dela, para causar um escândalo, fazer você enxergar o pecado do outro, o erro do outro, para escandalizar o evangelho, para que você possa sair falando de um, do outro, nas redes sociais, descredibilizando a autoridade da igreja, enfraquecendo o corpo de Cristo. Parece que isso é uma realidade para nós. Às vezes nós estamos no culto, nós prestamos mais atenção no outro do que está sendo falado. A gente passamos mais tempo com coisas que não vai nos edificar, não vai nos fundamentar, não vai nos enraizar
observando do que praticando. Quanto mais você observa, menos pratica, menos praticando você fica. Por quê? Porque quando você está num âmbito como esse, tudo que você procurar, você vai encontrar. Sim ou não? Então, o que acontece num ponto de radicalização? Aconteceu um problema. Você tira uma foto e posta. E aí lá você comenta. Dá ênfase para outro. E aí gera um escândalo. Por quê? Porque você se distraiu. Existe uma temática que um pastor fez com um rapaz, deu 2 copos de água para ele estava se queixando da igreja, deu 2 copos de água na mão dele e disse para ele assim, ó, vai lá no fundo da igreja e volta. Aí depois você fala comigo. Ele foi lá no fundo da igreja e voltou com os 2 copos com água. Aí o pastor perguntou para ele, você derramou? Não. Por quê? Porque eu estava com atenção no copo. Assim é a nossa vida espiritual, irmão. Quando você se distrai, de vez de você buscar a se analisar, você analisa o outro. Eutico estava distraído, analisando tudo que estava acontecendo no culto, mas ele não estava atento ao que ele estava ouvindo. E o mais perigoso, irmãos, é que uma distração pode custar a sua vida, ou da sua família, ou de alguém que você ama. Diga para o seu irmão do seu lado, cuidado com o perigo da distração. Eutico não estava disposto a renunciar, ele estava dividido. Na hora que Deus começou a instruir pela palavra a igreja sobre os perigos da distração, Eutico já estava lá na janela, os ouvidos na palavra e o coração no mundo. Olha que cenário, irmãos. Na hora que Deus começou a ministrar a igreja, Eutico já estava lá na janela, os ouvidos na palavra, mas o coração já estava no mundo. A janela é um perigo. Pessoas que não decidem viver a realidade da palavra, fazem concessões com Deus, barganhas. Isso é um perigo para a sua vida. Viver a palavra de Deus é um estado de decisão. Não é um estado de imposição. É você que decide se você vive a palavra de Deus ou não. Porque se você não vive a palavra de Deus tendo consciência dela, com certeza você vai causar um escândalo. A qualquer momento você vai abrir o seu Facebook, seu Instagram, você vai abrir alguma coisa da rede social e vai soltar o que não deve. A qualquer momento. Porque aí você pensa que você está atingindo quem te atingiu, você está ferindo o corpo de Cristo. A distração faz você tanto sangrar como fazer o outro sangrar. Por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com a distração. Porque quando você abre um leque para a sua vida de forma distraída, você causa um problema para você e para o outro. De vez de você orientar o outro, você leva o outro a cair, a tropeçar, a se machucar. E eu olho para isso, na hora que Deus começa a instruir, exortar a igreja, a distração ela é muito tensa. Ele não abre mão de estar com os irmãos no culto, mas o seu coração está dividido. Eu até gosto de ir para a igreja, mas tem algumas coisas que me atraem. E você fica entre. A janela é um perigo. A janela é um perigo. Ele não conseguiu se atentar à palavra pregada. E o perigo da janela
oferecido no seu ponto de vista, causou-se um acidente e ele foi abraçado, quase foi abraçado pela morte. Ele cai do terceiro andar, distraído, e quase perdeu a sua vida. Se ele naquele momento perde a sua vida, ele rompe com a sua jornada cristã. Ele antecipou a sua queda. Ele causou o seu próprio acidente. A distração nos faz gerar perdas, talvez incomparáveis. Diga para o seu irmão do seu lado, cuidado com a distração. A janela que nos dão acesso às coisas que não nos leva a Deus precisa ser fechada pelo poder da palavra que você está ouvindo agora. A janela que te dá acesso àquilo que não te leva a Deus, você precisa fechar essas janelas, porque elas são perigosas. Talvez você está ainda no controle. Você deve estar dizendo assim, não tem problema. Eu já sei como lidar com isso. Eu sei como fazer. Mas existe coisas que a gente não tem como ter o controle. Você até começa controlando, mas depois no processo você perde o controle delas. Por isso precisamos tomar um cuidado com as nossas decisões, porque ela é um perigo. Você não deve deixar de decidir, mas decida com sabedoria. Se a janela que está aberta te leva à perdição, fecha ela. Não vai fazer prova de Deus. Eu vou ver o que vai dar. Talvez você vá e não consegue mais voltar. Tem acessos que não são dados por Deus. São acessos que eu crio para mim mesmo. Nós precisamos olhar para esse contexto de forma pontual. Por quê? Porque quando você olha o versículo de número 9, olha comigo aí, por favor. O versículo de número 9. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Ele adormeceu profundamente. Foi um sono da alma. O mundo gera tanto prazer na nossa alma que nos leva a uma dormência tão profunda que a gente se distrai ao ponto de estar em perigo e nem perceber. Eu acredito que depois que esse jovem ele levanta da sua queda, ele nunca mais quis ir para a janela. Eu acredito que depois que ele levanta, que ele é abraçado pelo Espírito da ressurreição, que ele recebe o toque de Cristo, dando para ele mais uma oportunidade, ele nunca mais quis ir na janela, observar o que não deveria ser observado. Ele nunca mais quis se aventurar. Você sabia que às vezes a gente, mesmo sendo pai, sendo homens maduros, às vezes nós causamos momentos de aventura para nós? E esquecemos que temos uma família, esquecemos que temos responsabilidades, esquecemos que temos compromisso com uma sociedade e causamos momentos de aventura. Precisamos tomar muito cuidado, porque depois que a tragédia acontece, o dano é causado, talvez não tenha como mais reparar esses danos.
Acredito eu, dessa forma. Mesmo quando nós estamos adormecidos, sempre tem alguém que Deus vai usar para nos instruir pela sua palavra, para nos despertar, para que podemos voltar a viver a vontade de Deus e cumprir o chamado que Deus tem para nós. Deixa eu dizer para você, é um privilégio você ser incluído no plano de Deus. Isso não é uma demagogia. Isso não é uma obstrução da palavra. Isso é uma realidade. Isso é um privilégio. Deus te incluir no seu plano. Porque de uma certa feita, talvez eu possa estar dormindo. Alguém chegar em mim e dizer assim: ei, pastor, presta atenção, cara, no que você está fazendo. Você está causando tanto danos para a sua vida. E você não está nem percebendo que essa água que está sendo jorrada entre você e o seu chamado está separando o céu da sua vida. O que nos impede de ouvir a Deus são os barulhos do mundo. Você sabia que os nossos ouvidos espirituais, ele tem sensibilidade de ouvir até quando um algodão cai no chão? Você consegue ouvir um algodão quando ele toca no chão? Você consegue? Mas o seu ouvido espiritual, ele tem essa sensibilidade. Pode estar um turbilhão de coisas acontecendo em minha volta, mas os meus ouvidos espirituais estão atentos. Tem coisas que nós causamos para nós, que isso rompe com a sensibilidade espiritual. Você e a sua consciência sabem o que tem rompido a sua audição. Você sabe. E Deus quer usar alguém para te ajudar a sair desse lugar. Eu acho tão interessante que quando Paulo está pregando, ele para a pregação e ele desce lá. Só que ele não desce como juiz para julgar o adormecimento daquele jovem. Ele desce com misericórdia. Ele abraça aquele jovem. Eu acredito que naquele momento que só está ele e o jovem lá abraçado, ele fala para o jovem: cuidado, porque a distração causa morte. Você quase perdeu a sua vida. Levanta, vamos subir, porque Deus ainda tem algo para falar conosco. Ele não acusou, ele não apontou. E talvez por algum período nós apontamos quem está dormindo espiritual, adormecido. Irmão, nós já somos apedrejados pelo mundo. Você imagine mais ser apedrejado entre nós mesmos. A gente sempre estamos com uma pedra na mão, na direção de alguém. Se você anda com Deus, você vai largar essa pedra. Quando alguém estiver adormecido, você não vai despertar ele com pedradas. Você vai ter uma palavra de Deus para a vida dele. Olhando para todos os contextos que nós estamos ouvindo dentro desse texto que está sendo exposto, o versículo 8 vai dizer assim: havia muitas candeias no piso superior, aonde estava reunido. Ele não estava no escuro, irmãos. Ele estava num ambiente como esse. Se ele estivesse no escuro, tudo bem, mas ele estava num ambiente como esse. É a mesma coisa de nós estar naquela galeria ali em cima. E aí tem uma janela para a rua. Aí tem um jovem ali que ele está assim, ó, de lado. Ele está olhando o carro que passa na rua e está ouvindo o que está sendo pregado. Ele está olhando o que passa na rua e ele está ouvindo o que está sendo pregado. O que será que ele está alimentando mais?
Assim, às vezes, é as nossas vidas, amados. Às vezes nós queremos se dividir, fazer concessões. E diz assim algo que é muito importante para nós. Melhor do que criticar quem está na janela adormecido e distraído, é se posicionar para fazer a vontade de Deus, para cumprir o nosso chamado, que é ir lá e dizer para o irmão: desperta, você está distraído, você pode perder a sua vida por conta da distração. O que é mais fácil para você? Tacar a pedra ou ir até o irmão que está na janela distraído? O que é mais fácil para nós? Ajuntar 3, 4 pessoas no final do culto e dizer assim: meu, você viu como aquele irmão está apagado? Meu, ele perdeu a graça de Deus. Meu, ele está sem brilho. O que é mais fácil? A gente reunir 3 pessoas e sacrificar, crucificar esse irmão? Ou a gente ter um posicionamento de alguém que está movido pela palavra de Deus e compaixão e dizer assim: irmão, eu sinto de Deus que você precisa voltar para o lugar da onde você nunca deveria ter saído. O que é melhor, amados? Porque uma vez que alguém se perde, vai para o mundo, você vai se lamentar porque ele foi. E você vai dizer: vamos orar para trazer de volta. Mas quando ele estava caído dentro da casa, você não teve visão aberta e nem sensibilidade espiritual para dizer: o que ele precisa não é de pedrada e nem crítica. É de uma palavra que eu carrego. Mas dentro dessa conscientização, talvez não é a nossa realidade. Porque nós temos muito mais facilidade de criticar do que anunciar a palavra de Deus. E quando eu me deparo com esses tipos de situações na minha realidade como pessoa, eu quero solicitar algo que aconteceu já comigo na minha casa. A minha esposa, com o coração pedrificado, ela disse assim: eu não vou mais. Eu não quero ir mais. Já fiz o que tinha que fazer, já fizeram. Agora eu não vou mais. Já nos humilhou, já nos maltratou, já falou mal de nós. E nós estávamos lá servindo e amando, mas essa pessoa não quer. Eu virei, olhei dentro dos olhos dela e disse assim para ela: cuidado, não foi você que morreu por essa alma. Cuidado. Vamos recapitular e fazer o caminho. Se fosse eu, nessa situação, como você iria lidar? Porque a Bíblia é muito claro. Muito claro. Por que nós devemos andar em 3 ou em 2? Só para dizer que nós somos crentão? Juntos somos mais fortes? Não é isso não, queridos. Não é isso. É porque o dia que eu vacilar, eu vou ter um amigo fiel. Vai dizer assim para mim: ó, volta, cara. O que você está fazendo está comprometendo o evangelho que você aprendeu e ouviu. Volta, cara. Porque o dia que você me ver tropeçando e não me exortar, você nunca foi meu amigo. Exortação não é exposição, é trazer para perto. Quem está entendendo? Não é exposição. Porque quem disse para você como igreja que um pecador, ele é exemplo para alguém? Então, quando você expõe alguém, você está dizendo é para ser exemplo. Não. Não, vamos refazer a rota. Vamos refazer a rota. Exortar é trazer para perto, não é para jogar para fora. É para trazer para perto. Paulo, quando fala no capítulo 5, na primeira carta aos Coríntios, que ele vai querer exortar a igreja, dizendo para o irmão que estava saindo com a sua madrasta, dizendo para ele assim: ó, acabou.
Vamos orar só para que Deus tenha misericórdia do espírito desse homem, entrega ele a Satanás. Na segunda carta ele vai descrever dizendo assim: ei, consola esse irmão, porque ele está em profunda tristeza. Sabe por quê? Porque o arrependimento muda destino. Quando você se arrepende, nós podemos dizer assim: aonde estão os seus acusadores? Aonde eles estão? Aonde estão os seus acusadores? Para aquele que está em Cristo Jesus, que é uma nova criatura, que anda com o coração disponível a se arrepender. Deixa eu dizer para você, não há acusação contra ele. Quando nós saímos dessa posição de distração, nós voltamos a andar na sensibilidade. Já basta, amados, a acusação e a opressão que o mundo nos faz. É uma pressão ideológica o tempo todo. É uma pressão de aceitação o tempo todo. A igreja tem que aceitar tudo. A igreja é homofóbica, a igreja é isso, a igreja é o tempo todo essa pressão. É o tempo todo pedra, é o tempo todo crítica, é o tempo todo. Aí se levanta mais uma meia dúzia para se ajuntar àquilo que já está acontecendo lá fora para agredir aqui dentro. Amado, se nós não se amar, quem vai nos amar? Se nós não se perdoar, quem vai perdoar? A igreja do Senhor. Diga para o seu irmão do seu lado assim: ó, me perdoa. Aprenda a me perdoar. Nós temos que aprender, amados, a ser verdadeiro no perdão, porque quando eu estiver na janela distraído, você precisa correr lá para que eu não caia da janela. Você precisa correr lá. Eu era somente um jovem. Eu acredito que tinha mais crítica do que uma mão estendida. Eu era um jovem, tinha acabado de nascer no Evangelho. Quando você vai estudar a história no original grego a respeito desse jovem, ele tinha acabado de nascer, porque a igreja tinha acabado de nascer. Ele estava indo para o culto. Ele não precisava de pedrada, amados. Ele precisava de uma mão estendida, de um discipulador, de um homem maduro, para ensinar ele, dizer para ele: os perigos estão aí. Você que é pai, você sabe que você se desdobra para que o seu filho não se perca no mundo. Você sabe disso. E eu acho que isso é muito sério para nós, porque enquanto a igreja dorme espiritualmente, o mundo está perecendo. Uma multidão de pessoas caminhando para a eternidade sem Cristo. Enquanto a igreja está dormindo, adormecida no seu bel prazer, feliz porque comprei um carro, feliz porque comprei uma casa, mas não fez festa quando um pecador se arrependeu. Feliz porque eu comprei. Não é errado ter, é o modo que você tem. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você passa mais tempo na frente do espelho do que orando para que alguém se converta. O adormecimento, ele é tão sério que a gente nem consegue enxergar que a gente estamos adormecidos, porque parece que está dando tudo certo. Deixa eu te explicar uma coisa. O que dá certo não significa que é o certo. Não significa que você está aprovado.
Amado, o que é uma pessoa? Ela é o bem maior de Deus. A gente não consegue olhar mais para uma pessoa com um olhar de misericórdia, porque o que se cumpre nos nossos dias, no livro de Mateus 24, no verso de número 10 em diante, vai dizer que aumentou-se a iniquidade e o amor de muitos se esfriou. A gente não temos mais compaixão. A gente quer dar uma esmola, mas não quer estender as mãos. Eutico não precisava, irmãos, de crítica. Ele precisava de uma mão estendida. Diga para o seu irmão do seu lado assim, ó. Eu não preciso de crítica. Eu preciso da sua mão estendida. O sono espiritual é mais perigoso do que a morte física. Ele compromete a eternidade. O sono espiritual, ele é muito mais sério do que a morte física, porque ele compromete a eternidade. Parece que a gente vivemos aqui nessa vida como se a gente nunca fosse morrer. Uma semente, ela nasce na terra, você lança ela, e quando ela nasce, ela já nasce morrendo. Assim é essa semente aqui, essa semente aí. Essa vida passa muito rápido, queridos. Hoje você está por cima, amanhã você está por baixo. Hoje você está dando, amanhã você está pedindo. É o ciclo da vida. O egoísmo tem tomado conta do nosso coração. A gente olha para a igreja e vê todo mundo dormindo, mas eu não consigo me enxergar adormecido. Quando a gente lê o livro de Efésios, no capítulo 5, do verso de número 13 até o 17, ele está dando um grito da sua alma, dizendo assim, ó, desperta tu que dormes entre os mortos, porque Cristo te iluminará. E aí ele começa a descrever de uma forma tão rica e importante para nós. Ele começa a dizer assim, ó, vai buscar a vontade de Deus e aproveite a sua oportunidade. Uma oportunidade é como um trem, como um vagão. Ele vai, para na estação, se você não entrar, ele vai embora. É uma oportunidade. Vamos remover o egoísmo. Vamos nos perdoar, nos amar. Porque se alguém estiver na janela, você não vai ter poder para criticar, porque um dia você passou por lá. Quando a gente fala dessas questões do primeiro amor, né? Como que a gente iniciou o nosso chamado, como Deus nos convocou, quando nós atendemos o chamado de Deus, né? Era um fogo, né, amados? A gente olhava para uma pessoa já dizendo assim, Deus me usa para pregar para ela. Senhor, eu quero falar do seu amor para ela. Hoje a gente passa 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes perto de uma pessoa que precisa de uma palavra e a gente não tem coragem de ir. Não deixa esse menino cair da janela, não. Vai lá correndo e fala para ele que ainda é tempo. Não deixa esse menino se tropeçar, se machucar, conhecer, comer as bolotas do porco. Não deixa, não. Vai lá falar para ele que Jesus, ele ainda continua amando. Vai lá falar para ele.
Não deixe ele cair da janela, não. Talvez, amados, nós perdemos esse amor e nem percebemos que perdeu. Porque nós falamos que ama não significa que nós amamos. Porque o amor é sacrificial. O amor não é uma palavra, ele é um gesto, ele é uma pessoa. Se eu não me desfaço para atender alguém, como eu posso dizer que eu amo? Se eu não saio da minha zona de conforto, se eu não consigo cumprir aquilo que foi feito por mim, através de mim agora, como pode o sal perder o seu sabor? Como pode o sal, depois que perdeu o sabor, salgar? Como pode a luz que ilumina, estando apagada, iluminar alguma coisa? É como se nós tivéssemos perdido a autoridade. O mundo não reconhece uma igreja como o mundo está. Não reconhece. O mundo nunca vai reconhecer nós como igreja se nós estamos como o mundo, dormindo. Nós estamos adormecidos. Precisamos despertar desse sono espiritual, essa sonolência espiritual. Nós precisamos sair desse comodismo. Nós precisamos ir mais fundo. Nós precisamos ir nesse lugar que nos leva a uma clareza espiritual. Eu vou falar como John Hus, ele disse: Senhor, escreve nos meus olhos a eternidade para que eu não me esqueça que o céu é real. Nós estamos perdendo o sentido da eternidade. É como no livro de Colossenses capítulo 3, do verso 1 em diante. Nós que morremos com Cristo também fomos ressuscitados com Ele. E devemos buscar as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Nós devemos se apegar às coisas do alto e nos servir com as coisas da terra. Compartilharmos, nos amar uns aos outros, fazer real aquilo que está escrito para a vida daquele que está em sua volta. Que dificuldade é essa que nós temos? É porque nós realmente estamos adormecidos. Mas ainda tem esperança. Ninguém aqui caiu da janela e está numa morte súbita. Não, estamos todos vivos. Se você reconhecer que você está adormecido, o prazer do Senhor é te despertar. Agora, se você não reconhecer que você está adormecido, você está enganando a si mesmo, como diz Tiago, no capítulo 2 da sua carta à igreja de Jerusalém. Ele disse que nós se tornamos como alguém que olha no espelho, depois de ter ouvido a palavra e não praticado, olhando no espelho, logo quando sai do espelho esquece a sua própria face. É como se nós estivéssemos fazendo da nossa memória um reset, apagando o céu porque estamos adormecidos. Vamos, amados, acreditar que nós podemos sair dessa sonolência e se tornar um exército que vai anunciar as boas notícias do Senhor por onde nós passarmos. Eu confesso dizer para vocês que eu já estou feliz porque uma parte do que estava adormecido já se despertou. Já estão indo cumprir a palavra de Deus. Toda semana nós estamos dentro das casas aqui dentro do sítio Joaninha, falando do amor de Jesus. Todos que estão indo estão vendo o que Deus está fazendo. Então o que eu quero dizer para você? Ainda é tempo. Acredita, porque o prazer do Senhor é te levantar do estado de sonolência
para um despertamento espiritual. Amém? Você pode se colocar de pé comigo?